Classificação dos bens públicos. Existem diversas classificações a respeito dos bens públicos. Classificação que nós vamos trabalhar é a mais conhecida, a mais popular. Classificação dos bens públicos quanto à sua destinação. Então, tradicionalmente, nós vamos encontrar o seguinte, me acompanhe aqui no quadro. Nós temos os bens públicos de uso comum do povo. Bens públicos de uso comum do povo. Bens públicos de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados na sua forma natural pela população sem precisar de uma autorização do poder público. Então, normalmente se diz que bens públicos de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados livremente pela população, não dependem de uma autorização prévia do poder público. São as ruas, são as praças, são as praias. Vejam, livremente não significa que é a título gratuito. Muitas vezes nós encontramos uma rodovia pedagiada. A rodovia é considerada um bem público de uso comum do povo. Agora, acaba acontecendo aqui o seguinte, todos podem utilizar livremente esta rodovia, desde que paguem a tarifa do pedágio. Então, notem, é livre a utilização desse bem público, mas demanda, no caso, uma remuneração. Nós temos ainda os bens públicos de uso especial. Bens públicos de uso especial. Bem público de uso especial é aquele que tem uma destinação pública específica. Então, por exemplo, nós vamos encontrar as repartições públicas. Repartições públicas são bens públicos de uso especial. Os veículos oficiais, os veículos utilizados pelos policiais, as viaturas de polícia, nesse caso são bens públicos de uso especial. Tem uma destinação pública específica. Desta forma, não poderiam ser utilizados livremente pela população. Finalmente, uma terceira espécie de bens públicos são os bens públicos dominicais ou dominiais, tanto faz. Bem público dominical ou dominial. Bem público dominical ou dominial é aquele que não tem destinação pública. Eles pertencem ao Estado como se fossem ali um direito real, um direito pessoal. Inclusive, o próprio Estado pode utilizar os bens públicos dominiais ou dominicais para produzir renda. Esta é a classificação mais conhecida, mais popular dos bens públicos. Bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial, bens públicos dominicais ou dominiais. Então, nesse caso, lembre-se, é uma classificação que utiliza como critério a destinação pública.